Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença. Queremos te agradecer por tudo que tens feito por cada um de nós até este momento. Te agradecemos por este dia que nos concedes, também por estes momentos que temos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática o que nós aprendemos. Ajuda-nos, Pai. Temos dificuldades, problemas, Tu conheces todos aqueles que estudam a Bíblia conosco e que nos escrevem pedindo orações, que Tu conceda bênçãos, vitórias e que Teu nome seja glorificado, Pai, através da Tua presença na vida de cada um. Ó Pai, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que estão acompanhando aos sábados Hora Tranquila Responde, vocês que têm comentado, têm clicado em joinha. Nós agradecemos a todos vocês que participam conosco cada dia dos estudos que fazemos. Estamos na série estudando Filipenses e Colossenses e agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Como eu tenho dito para vocês, nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto temos liberdade para divulgar a palavra de Deus. Use as suas redes sociais para pregar o Evangelho. Poste um verso bíblico, poste uma mensagem que você ouviu da palavra de Deus e tocou o seu coração. Estudos que nós fazemos e que outros pastores também fazem e que falam a verdade, o que está escrito na palavra de Deus. Divulgue, porque muitas pessoas serão alcançadas pelas redes sociais. Muitas pessoas vivem em lugares longínquos onde às vezes é difícil de ir até uma igreja e então a rede social ela chega em todas as partes do mundo e nós precisamos então estar trabalhando enquanto é tempo. Nós essa semana estaremos aqui na nossa série falando a respeito da unidade por meio da humildade. Aqui em Filipenses capítulo 2, no verso 2, Paulo escreveu: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Se nós estivermos unidos com os nossos irmãos na igreja, a igreja será forte. Se nós somos unidos com os nossos familiares, a nossa família será forte. É claro que pode haver divergências, pode haver desentendimento, mas o Espírito Santo fará com que cheguem à unidade, à compreensão, isso através da humildade. Então, muitas das vezes, nós sabemos que fizemos alguma coisa que desagradou alguém da família ou mesmo alguém da igreja e nós não temos humildade para chegar a essa pessoa e pedir perdão. Reparar o erro que nós cometemos, uma palavra que nós falamos ou um gesto de agressão. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E é o que nós vamos ver aqui essa semana. Em Filipenses, capítulo 2, fala exatamente isso, que Jesus, ele se tornou humilde. Jesus, que é o Rei do universo, o Criador dos céus e da terra, se humilhou. E por que nós, seres humanos, pecadores, falhos, não podemos também nos humilhar, reconhecer que erramos, que pecamos? Jesus, ele não errou, não pecou, mas ele se humilhou, ele deixou o trono dele lá no céu e veio viver uma vida como todos nós, seres humanos, vivemos, e ele foi tentado em todas as coisas, ele não pecou e ele se deu por amor de cada ser humano em sacrifício para pagar o preço do pecado, que era a morte eterna. Então nós precisamos nos unir, porque a união, ela faz a força, ela dá capacidade para que superem os problemas que todos nós enfrentamos em nossa vida. Eu vou ler com vocês Filipenses 2, versos de 1 a 3, diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há
alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Vejam que mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele estava triste porque estava havendo desunião na igreja de Filipos, a igreja que ele havia fundado. Os irmãos estavam vivendo em desentendimento, em desunião, falta de amor uns para com os outros. Então isso foi uma grande tristeza, uma grande decepção para o apóstolo Paulo perceber que a igreja que ele havia fundado, a igreja que ele amava profundamente, estava sendo afetada por rivalidades, por discórdias. E então Paulo ele usa aqui uma linguagem forte para descrever esse problema. Qual era o problema? Interesse pessoal. Se você ler em outras versões, você vai ver que eles tinham interesses pessoais, ambição egoísta. É aqui que diz o verso 3 de Filipenses, capítulo 2, que eu li para vocês agora, eu estou lendo a Nova Versão Transformadora. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Vejam, então, este era o problema que estava havendo com os irmãos lá em Filipos. Egoísmo e interesse pessoal. E isso não existiu somente lá na igreja de Filipos. Durante todas as décadas, todos os séculos e todas as épocas, houve sempre entre o povo de Deus egoísmo, houve sempre entre o povo de Deus interesse pessoal. E há ainda hoje, no meio do povo de Deus, esses problemas. E isso desagrada a Deus, isso entristece a Deus. Porque, conforme nós estudamos na semana passada, Jesus, ele orou para que os discípulos fossem unidos, assim como Jesus e Deus eram um, que os discípulos também fossem um, e todos que viessem a crer em Jesus, todos que aceitassem a salvação através de Jesus, pudessem ser unidos, ser um em Cristo Jesus. Esta foi a oração que Jesus fez em João capítulo 17. Agora, em Filipenses capítulo 1 e no verso 17, Paulo escreveu: aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Nós já comentamos isso aqui na semana passada, mas voltamos a comentar novamente. Paulo, preso por causa do amor a Jesus, por causa de pregar o Evangelho, ele ficou triste também porque entre os irmãos que se converteram e que estavam espalhados nas regiões onde ele havia passado e que ele estava escrevendo cartas, havia ambição egoísta. Estavam anunciando a Jesus por ambição. Não que eles viviam aquilo que a Bíblia ensinava, mas era ambição egoísta. Queriam ser igual o apóstolo Paulo era, pregador da palavra de Deus, mas Paulo ele era um cristão genuíno, convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, então, soube que muitas pessoas, por ambição egoísta, estavam agora também pregando a palavra de Deus, mas não estavam pregando com sinceridade. Era apenas uma forma de mostrar que eles também tinham condições, podiam pregar e podiam fazer o trabalho que o apóstolo Paulo fazia. Agora, vemos que em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas também foi escrito por Paulo. Gálatas, capítulo 5, no verso 20, nos diz assim: idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Vejam, isso tudo existia
entre os irmãos das igrejas que Paulo havia fundado. Gálatas é uma que ele escreveu, as cartas também. E isso também faz com que a igreja não tenha união. Quando existe idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, e aí segue a lista, né? Inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Tudo isso faz com que haja desunião entre os irmãos. Então Paulo, ele exorta para que haja entre os irmãos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o único que nós deveremos imitá-lo. Mas às vezes, por nós termos ambição ou nós termos interesse pessoal, nós achamos difícil fazer aquilo que Cristo fez. Mas Jesus, ele se esvaziou, ele se desprendeu de tudo para poder nos dar o exemplo. E Paulo, ele também era um imitador de Jesus, é tanto que ele dizia que os irmãos deveriam imitá-lo, assim como ele imitava o Senhor Jesus. O apóstolo Tiago, em Tiago 3,16, diz que onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Será que na nossa igreja, onde eu estou, onde você está, reunindo, congregando, será que há inveja? Será que há rivalidade? Será que existe confusão? Tudo isso é motivado por falta de humildade. Então nós precisamos estar buscando em Jesus a força que nós precisamos para que seja tirado do nosso coração, da nossa mente, a ambição, a inveja. Isso dentro da igreja, não estou falando de coisas lá fora da igreja, não, é de coisas dentro da igreja. Um cargo na igreja, uma posição na igreja. Às vezes a pessoa tem inveja de outra que assumiu determinado cargo, determinada função. Às vezes a pessoa tem ambição, que quer fazer aquilo que o outro está fazendo. Então tudo isso, irmãos, leva à desunião. Que nós busquemos a presença de Deus constantemente, oremos para que nós sejamos vitoriosos nesses pontos fracos que nós podemos ter em nossa vida. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 26, Paulo diz: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Veja que conselho maravilhoso. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Que essas lições que estamos estudando na Palavra de Deus sirvam para o nosso exemplo, para a nossa edificação, e que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que vive o amor que os primeiros cristãos viviam, amando-se uns aos outros, repartindo o que tinham uns com os outros, comendo junto, orando juntos, e a igreja crescia cada dia mais por causa do testemunho que os primeiros cristãos davam de sua fé em Jesus Cristo. As pessoas que vivem ao redor da nossa igreja, elas têm visto esse espírito em nós, na nossa comunidade cristã, unidade, aquele amor em que um está pronto a servir ao outro, como a igreja primitiva fazia. O que é que as pessoas têm visto em nossa igreja? Se nós vivermos em unidade e amor, como nós vamos estudar durante essa semana, com certeza, muitas almas aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas por causa do testemunho da nossa igreja, e não, às vezes, pelo que nós falamos, mas pelo que eles puderem ver na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e que possamos estar buscando a direção, a orientação do Espírito Santo a cada momento deste dia e que sejamos vitoriosos. Que Deus nos abençoe.